Muito bem, e estamos no meio do caminho dessa nossa série sobre o sentido da vida, né? E aí eu lhe pergunto, você já descobriu o sentido da sua vida? Ou ainda está procurando? Hoje nós vamos dar mais um passo nessa busca. Nessa série nós temos visto, né, ainda estamos vendo, que o sentido da vida, ele pode ser descoberto pelo serviço a Deus e ao próximo. Serviço que é a aplicação prática do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos, nada mais é do que servir. Nós servimos e assim demonstramos o nosso amor. Vimos, inclusive, nessa passagem bíblica que está na chamada, é o versículo que serviu como base para a série como um todo, que está em Marcos 10, 45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Então vimos como precisamos orientar nossas prioridades e seguir o exemplo de Jesus, esse exemplo de amor sacrificial, de serviço, e então encontraremos o sentido da nossa vida. E aí eu lhe pergunto, para que você possa justamente se situar, qual o serviço que você tem realizado para Deus e para o seu próximo? Se é que está realizando algum, né? Vejam, serviço cristão também pode ser chamado de obras, ou as tão conhecidas boas obras. Então, nós vimos na semana passada que essas boas obras, lá em Efésios capítulo 2, versículo 10, nós vimos que Deus, Ele já preparou as obras que nós devemos realizar. Ele as preparou antes da criação do mundo. Nós somos criação de Deus. Essa criação foi realizada em Cristo Jesus com o propósito de realizar boas obras. Nós existimos para servir, para realizar as boas obras. É para isso que a gente está aqui. E se nós não encontrarmos, não compreendermos quais são essas boas obras que devemos realizar, que foram preparadas antecipadamente para que realizássemos, para que as praticássemos, nós não vamos encontrar o sentido das nossas vidas. Simples assim. Simples assim. Agora, será que nós podemos sair por aí aleatoriamente, individualmente, realizando boas obras? Bom, nós podemos. Mas será eficaz? Será que era esta a vontade de Deus ao criar essas boas obras antecipadamente para nós, que nós saíssemos por aí individualmente, realizando essas boas obras? Eu creio que não, e é por isso que eu peço que você abra sua Bíblia, ainda em Efésios, mas agora no capítulo 4. Então, no capítulo 4, do versículo 1 ao 16, não leremos a passagem toda, nós temos uma passagem chamada de a unidade do corpo de Cristo. Então vamos juntos. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Olha só, Paulo está se referindo aos Efésios, mas essa carta ela se aplica a todos nós, não é só aos Efésios. Ele está falando para os Efésios, mas profeticamente ele está falando para todos nós. Então ele está dizendo para você, rogo-te que você viva de maneira digna da vocação que você recebeu. Uau! Você recebeu uma vocação do Senhor. E ele continua,
sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Essa palavra suportar, ela no grego, ela tem um sentido de apoiar. Ela era utilizada na questão da botânica para representar aquela haste que é afixada na terra para que uma planta que ainda não tem estabilidade em si mesma ficasse presa nela para poder crescer bem. Como nas parreiras, né? Vocês sabem, as parreiras elas precisam de armações, de estruturas, onde os seus ramos possam crescer e se enrolar. Dessa mesma forma, nós precisamos sustentar uns aos outros para que possamos crescer. Agora, se a gente não conhece o contexto da palavra, a gente não entende isso, né? O que está envolvido aqui nessa simples frase de Paulo. Então, o que ele virou para a gente e disse? Suportem-se uns aos outros, apoiem o crescimento uns dos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A cola, o vínculo que vai nos manter unidos no Espírito é a paz. Versículo 4. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Parece até redundante, né? Mas nós veremos como isso é importante para nós. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Então ele já começou dizendo a vocação que vocês receberam e agora ele está dizendo, a cada um foi concedida a graça. A cada um, a todos. E aí eu pulo para o versículo 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito disso tudo, desse conjunto de consequências de exercermos nossas vocações, os nossos chamados, o propósito disso tudo é que não sejamos mais como crianças. Por isso temos que crescer e alcançar a maturidade, para não sermos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Vocês acham que isso só acontecia nos tempos de Paulo? Homens astutos, homens espertos, induzindo os outros ao erro dentro das igrejas? Só acontecia no tempo dele? Obviamente que não. Então nós precisamos, exatamente em nossa igreja, em nossa vida, alcançarmos a maturidade para que nós não sejamos jogados de um lado para o outro pelo engano. E aí ele diz, antes, ou seja, ao invés de sermos jogados de um lado para o outro, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele,
todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo. O corpo não cresce sozinho. O corpo não cresce por ação externa. O corpo cresce quando as partes edificam o próprio corpo. É um corpo edificado pelas suas próprias partes. Edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Se cada parte que compõe o corpo realizar a sua função, o corpo crescerá, edificará a si mesmo. Então, podemos realizar boas obras individualmente, como eu coloquei um pouco antes da leitura desse texto? Olha, poder a gente pode. Nada nos impede. Nós não somos proibidos de usar a vocação que Deus nos deu, os dons que Deus nos deu, para servir a Deus e servir ao próximo individualmente. Nada nos impede de fazer isso. Mas o que vemos na palavra é que há uma forma melhor de fazermos isso, que é juntos, unidos no corpo de Cristo, atuando de forma complementar, porque mais bem dotado que você seja, por mais bem dotado que você seja, você não terá todos os dons, você não terá todas as capacidades, e sozinho você vai conseguir fazer muito pouca coisa. Mas quando você junta o seu dom, a sua vocação com a minha, com a do seu irmão que está sentado ao seu lado, juntos nós podemos muito mais. Então, em conjunto, como o corpo de Cristo, nós conseguimos servir a Deus e ao próximo de forma muito melhor. Mas nós já vimos que é exatamente quando servimos a Deus e ao próximo é que nós encontramos o sentido da nossa vida, o propósito da nossa vida, que encontramos no serviço, ele é muito melhor encontrado no corpo. E eu venho prometendo que eu ia justamente ajudar você a encontrar o sentido da sua vida. E eu estou lhe dizendo que é unindo seu corpo, o corpo de Cristo, que se expressa por meio da igreja local, que você conseguirá se colocar os seus dons a serviço do corpo, né? Você conseguirá efetivamente encontrar o sentido da sua vida, sem a menor dúvida em relação a isso. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, essas vocações, também chamadas de ministérios, são concedidas pela graça de Deus, não é mérito de ninguém. É pela graça, é uma dádiva de Deus. E é o próprio Cristo que reparte esses dons na igreja. Ora, se o nome dessas vocações é ministério, o nome de cada uma delas são os ministérios, você se vê como um ministro de Deus? Você já se identifica como um ministro de Deus? Pergunte-se isso. Eu, ministro? Não, não fiz. Eu não fiz seminário teológico. Não, eu não sou perfeito. Não, ministro? Olha, talvez você esteja se questionando, né, se essa afirmação do apóstolo Paulo de que todos somos ministros, todos recebemos uma vocação, que isso, talvez você esteja se questionando, será que isso se aplica a mim? Mas veja, Paulo, no texto em que acabamos de ler, ele foi muito claro. Eu vou repetir um trecho do que acabamos de ler. Deus, que é o Pai de todos, atua por meio de todos e em todos, concedendo a sua graça a cada um.
Aí eu te pergunto, você faz parte do todos? Ou você não faz? Ah, não, eu não faço parte do todos. Você faz parte do cada um? Ah, não, eu não sou cada um. Eu sou só eu. Gente, é uma questão de lógica. Não é nenhuma questão de teologia ou sequer de fé. É uma questão de lógica. Paulo está afirmando que Deus atua por meio de todos. Todos inclui você. Você também faz parte do corpo de Cristo. Você também recebeu o Espírito Santo de Deus. Portanto, ao sermos regenerados, ao nos tornarmos parte do corpo de Cristo, nós nos tornamos ministros de uma vocação que o Senhor tem preparada para nós, que é o sentido da nossa vida, é a razão de ser da gente estar vivendo. É justamente aplicar essa vocação no serviço do corpo, servindo a Deus e ao nosso próximo. Não existe mais esse negócio de clero e laicos, laicado. Não tem mais esse negócio. Não tem mais esse negócio de sacerdotes e leigos. Não tem mais isso. Somos todos sacerdotes, todos. Por exemplo, em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, não vou projetar, diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Todos nós que fomos resgatados das trevas para a luz de Deus, fomos resgatados para anunciar a maravilhosa graça de Deus. É um chamado para todos, não é um chamado para alguns. Não existem duas classes de crentes. O crente que edifica, porque tem formação para isso, e o crente que é edificado. Não! Todos edificamos uns aos outros e todos somos edificados uns pelos outros. É uma mutualidade que só é possível de acontecer plenamente no corpo. Você foi chamado para anunciar as grandezas daquele que te chamou das trevas para a luz. Você foi chamado para participar da edificação do corpo de Cristo, edificando e sendo edificado até chegar à maturidade, até atingir a medida da plenitude de Cristo, que é o cabeça. Também acabamos de ler isso, lá em Efésios capítulo 4. Essa afirmação, ela se aplica a você também. Ela se aplica a todos nós, desde que você já tenha nascido de novo. E aí, da mesma forma que fiz pela manhã, eu julgo fundamental fazer uma pausa e pedir para que você pense um pouco nisso. Você já nasceu de novo? Você já foi regenerado pelo sangue de Jesus? Você já é uma nova criatura? Você já foi restaurado na sua relação com Deus? Se você não tem certeza disso, por favor, me procure. Por favor. Eu acho que sim, mas eu não tenho certeza. Então a gente tem que conversar. A gente tem que conversar, a gente tem que orar juntos, porque tudo começa pelo novo nascimento. Eu lembro que um rabino, um mestre da lei, um advogado do Sinédrio, Nicodemos, está lá em João capítulo 3, foi procurar Jesus de noite, não queria ser visto, né? Naquelas companhias. Mestre,
o que preciso fazer para entrar no reino de Deus. E o que Jesus disse para ele? Nascer de novo. Mas como? Como é que eu vou nascer de novo se eu já sou velho? Só não quer que eu entre de novo no ventre da minha mãe, né? Ô, cara, Jesus deu uma de irônico. Ô, cara, tu é mestre em Israel? Tá misturando as coisas? Quem nasce da carne é carne. Quem nasce do espírito é espírito. Eu não estou falando de nascer de novo na carne. Eu estou falando de nascer de novo na água e no espírito. Nascer de novo pelo arrependimento, que é a água, o batismo nas águas, o batismo do arrependimento, e no Espírito, porque é pelo Espírito que somos batizados no corpo. Passamos a fazer parte do corpo de Cristo. Nem todas as criaturas de Deus são filhos de Deus. Nem todas as criaturas de Deus fazem parte do corpo de Cristo. Somente aqueles regenerados pelo sangue do Cordeiro. Por isso que é tão importante você não ter dúvidas sobre isso. É fundamental. Fundamental que nós tenhamos plena convicção de quem nós somos. Se você tem essa convicção, se você crê que você é um filho de Deus redimido pelo sangue do Cordeiro, então você é um ministro do Senhor. E pode estar sem fazer nada. Pode. Férias permanentes. Nunca ter começado. Mas o fato é que Deus criou você com um propósito. Você tem características que só você tem, que, como nós vimos lá em Efésios 2, Deus criou de antemão para que você coloque em prática no reino. E é só você que pode fazer isso. Ninguém pode fazer isso por você. E se você não fizer, o corpo fica incompleto. Se fica incompleto, ele não consegue crescer, amadurecer como convém. E Deus capacita cada um destes seus filhos regenerados. E se você ainda tem alguma dúvida em relação a isso, em João capítulo 1, está muito claro, está escrito, àqueles que creram, foi-lhes dado o poder de se transformarem, de se tornarem em filhos de Deus. 1:10, se não me engano. Não é toda a criação que é filho de Deus, não. Não é toda criatura que é filho de Deus, não. Nem todo ser humano é filho de Deus. Filho de Deus é quem nasceu de novo. Filho de Deus é quem creu. Esse nasceu de novo, esse é filho de Deus. O resto é criatura. Ah, mas que arrogância. Gente, não tem nada de arrogância nisso. É o reconhecimento que de mim mesmo eu não tenho poder para fazer coisa nenhuma. Ou eu nasço de novo e recebo o Espírito Santo, ou eu não sou capaz de fazer nada. Tem nada em mim que preste para o crescimento espiritual do corpo. Então não tem nada de arrogância nisso. Pelo contrário, a gente tem que ser muito humilde para reconhecer que toda a nossa capacidade humana não serve para nada. Paulo dizia isso. Se eu quisesse me rejubilar na minha formação humana, cara, meu currículo é extenso, mas eu considero tudo isso como refúgio, porque para mim só importa uma coisa, Cristo e Cristo crucificado. E isso tem que se valer para nós também. Então, se você nasceu de novo, você faz parte do corpo, e se você faz parte do corpo, você tem uma função. Função que foi dada por Deus para você. Então, rapidamente, vou apresentar novamente essas 4 funções, falar sobre elas muito superficialmente, para que você tenha bases para meditar nessa questão, não apenas ao longo dessa semana, mas o tempo que for necessário.
para que você consiga, com a ajuda de Deus, com a orientação do Espírito Santo, descobrir qual é a sua vocação, qual é o seu papel no reino. No início da Reforma Protestante, chegou-se a achar que o exercício de alguns desses ministérios que acabamos de ver, principalmente o ministério apostólico, já tinha cessado. Não havia mais isso. Os apóstolos foram apenas os 12 mais próximos discípulos de Jesus, exceto, né, Judas, que se perdeu, e Paulo. E esses é que seriam os apóstolos e, portanto, não, esse negócio de Efésios 4 apóstolos, não, tira o apóstolo daí. Olha, com todo respeito a Calvino, que era o principal formulador dessa teoria cessacionista, todas as teorias têm nome, né? Eu não concordo com isso. Ainda bem que eu não estou sozinho nisso não, né? Quem sou eu para não concordar com Calvino, né? Mas não sou só eu que não... Na verdade, até os próprios reformados, né? O reformado não gosta de ser chamado de calvinista, mas ele segue as ideias do Calvino. Mas até os próprios reformados já reconhecem que não é isso, tá, gente? Que não cessou, não. Então, se não cessou, se Paulo claramente está se referindo a todos esses dons como dons ministeriais, vocações, como características que continuam sendo utilizadas até os dias de hoje, né, até os dias dele, mas continuam a seguir, o que significa apóstolo? Olha, nós temos duas possibilidades. A primeira possibilidade vai na etimologia da palavra. A palavra, em português, apóstolo, com acento, ela vem de uma palavra grega, apóstolo. Olha só que coisa, apóstolos. Só se pronuncia diferente e não tem acento. Mas vejam, não foi uma tradução, foi uma transliteração. Pegaram as letrinhas gregas e transformaram em letrinhas latinas e é o que a gente tem hoje. Então, o que a palavra grega apostolós significava? Enviado, mensageiro, representante. Alguém que era enviado para levar uma mensagem em nome de uma outra pessoa. Basicamente era isso. E essa palavra, ela ganhava uma conotação, vocês sabem que existe o sentido estrito da palavra e a conotação que se aplica a ela, né? Ela ganhava uma conotação de um defensor de uma ideia, de uma doutrina. Alguém que ia apresentando aquela ideia e defendendo aquela ideia. E essa palavra realmente é utilizada hoje assim. Nós falamos na política, por exemplo, fulano é um apóstolo da ideologia tal. É utilizada, não é muito, mas é utilizada assim. Então, a palavra, ela pode representar alguém que é enviado para defender uma ideia, para apresentar uma ideia. Ora, quem dos cristãos é o enviado? O missionário. Então, o apóstolo pode representar o missionário. Pessoas chamadas por Deus para deixarem o seu contexto social e irem para um outro contexto social, que nem precisa ser tão distante, né? Rio de Janeiro, que é uma cidade tão desigual, nós temos vários contextos sociais diferentes. Ali do lado tem um outro contexto social. Então, alguém que é chamado para ir para um outro contexto social diferente do seu é um missionário urbano. Né? Nós temos justamente as missões urbanas. Mas só que o apóstolo, no cristianismo, essa palavra ganhou uma conotação muito forte, muito própria do cristianismo, que é a formulação e defesa dos fundamentos da fé cristã. Então, eu disse para vocês que os reformados não são mais, na sua maioria, cessacionistas.
Então existe o continuismo reformado. Tudo tem que ter nome, eu já falei. Então o continuismo reformado, ele acredita, não, os dons, eles continuam, mas eles continuam dentro de certos limites. E dentro do continuismo reformado existe essa ideia, que eu achei muito interessante, de que o termo apóstolo para nós cristãos tem essa conotação doutrinária, mas não mais de formulação de doutrina. Aí não. Toda a doutrina cristã já foi formulada, apresentada por Paulo, por Pedro, né, os primeiros, os pais da igreja. Nós não temos que formular mais nada. Mas nós precisamos defender as doutrinas que já foram formuladas e que já estão estabelecidas. Nós não lemos que os ventos de doutrina que são apresentados por pessoas cheias de más intenções podem desviar as pessoas do caminho de Deus? Ventos de doutrina. Então é necessário que na igreja haja pessoas vocacionadas por Deus para defender a assim chamada sã doutrina. Pessoas que têm essa capacidade apologética, de argumentação, de encontrar o erro lógico da argumentação do outro, um conhecimento mais profundo e ao mesmo tempo mais amplo do texto bíblico. Para quando alguém vem com uma ideia estapafúrdia, aí você, para. Ai, não, isso que você está falando não faz sentido. Não, mas está aqui na Bíblia. Peraí, cara, tá aí. Você está tirando o texto do contexto. Você tem que analisar esse texto dentro do contexto e compará-lo com essa ideia em outros lugares da Bíblia. Mas peraí, como assim? Aí você vai lá e mostra em outro lugar da Bíblia e tal. Percebem? Esse tipo de prática, de atitude, de vocação, de serviço na igreja é fundamental. Uma igreja precisa de pessoas que façam esse tipo de defesa da fé, tanto quanto precisa de pessoas que sejam enviadas para outros contextos. A igreja precisa, seja o apóstolo, represente o apóstolo, o missionário ou o defensor da fé, a igreja precisa de ambos. Será que você é uma dessas pessoas? E o profeta? É outra palavra que dá margem a questionamentos. Não confunda o ministério profético neotestamentário, que nós estamos vivendo hoje, não confunda isso com o dom da palavra de conhecimento, que nós veremos, está lá em 1 Coríntios 12, existe isso, está em 1 Coríntios 12, e nós veremos isso no domingo que vem, tá? Mas não confunda as duas coisas, por favor. Paulo, lá na primeira carta dele aos Coríntios, explica claramente, capítulo 14, versículo 3, que quem profetiza, ou seja, o profeta, quem profetiza, ele exorta, ele encoraja, ele consola as pessoas. O profeta é um intérprete do texto bíblico. O profeta, ele contextualiza o texto bíblico, de tal maneira que, ao fazê-lo, ele estará justamente edificando, encorajando e consolando as pessoas. Ele não vai ficar adivinhando o que aconteceu na sua vida. Não é isso que o profeta faz. Até existe, volto a dizer, o dom de palavra, de conhecimento, que é um dom muito sensível, muito perigoso, porque pode dar e facilmente dá margem à manipulação das pessoas. Ah, eu, Senhor, vos digo, tal coisa está acontecendo contigo. Aí a pessoa fica à mercê daquela outra. Então isso é muito complicado, mas isso a gente vai ver na semana que vem. Esse ministério, essa vocação profética é a vocação da pregação da palavra. Mas não apenas a pregação aqui, na frente desse púlpito de acrílico. Não, em qualquer lugar.
Você chegar e expor a palavra. A pessoa está com um problema, você pede a ajuda de Deus, Deus traz uma palavra para você, um texto bíblico, e você aplica aquele texto bíblico à situação da pessoa. Olha, a palavra de Deus, olha, eu não sei o que fazer para te ajudar, não posso te ajudar, mas a palavra de Deus diz isso, aquilo outro. Puxa, era o que eu precisava ouvir. Claro, Deus sabe exatamente o que você precisa ouvir, mas alguém tem que te dizer. Porque não vai aparecer nenhum anjo para te dizer não. Algum ser humano vai ter que te dizer. E esse ser humano, que é usado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, para buscar um texto que vai servir a sua necessidade, ou a necessidade dos outros, na edificação mútua, é o profeta. Apóstolos e profetas. Aliás, nesse negócio de consolar e tal, consta, eu busquei com muito afinco o texto e não encontrei o texto exato, mas eu li um teólogo e pastor dizendo que Dostoiévski disse que o profeta é aquele que conforta os incomodados e incomoda os confortados. Quem está muito confortável no seu cantinho, está muito acomodado no seu cantinho, esse vai ser incomodado pelo profeta. E já quem está sofrendo, está incomodado por alguma coisa, esse será consolado. Então, basicamente, aí nós temos as duas aplicações práticas do que o profeta pode estar fazendo. Evangelista. Evangelista é um termo que não dá margem à dúvida, é bem simples realmente. É aquele que se dedica a apresentar o plano de salvação em Jesus Cristo. Mas vejam, todos nós não fomos chamados, não acabamos de ler aqui, lá em 1 Pedro, que todos fomos chamados para anunciar as maravilhas daquele que nos tirou das trevas e nos levou para a luz? Sim, a tal da grande comissão, que está lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, ir por todo mundo, pregar o evangelho a todas as pessoas, isso é para todos. Todos nós temos que dar testemunho do que Deus fez na nossa vida. Mas algumas pessoas, elas têm um dom especial, elas têm uma vocação para isso. Elas têm uma capacidade sobrenatural de persuadir os incrédulos. Falam de uma forma muito firme, muito amorosa, mas muito firme. E as pessoas são convencidas pelo Espírito por intermédio do evangelista. E a igreja, nem preciso dizer que a igreja precisa demais de evangelistas. Muito, muito mesmo. Finalmente, pastor e mestre. Há dúvidas, questionamentos, se é pastor uma coisa, mestre é outra, se é tudo uma coisa só. Não vou entrar no mérito, tá? O fato é que tanto o pastor quanto o mestre são vocações que lidam diretamente com pessoas. Não há dúvida disso. Lidam diretamente com pessoas, individualmente. Cuidam de pessoas, ensinam pessoas, treinam pessoas. Pastor e mestre. Cuidam das ovelhas, as ovelhas do Senhor. Todos aqui já devem ter me ouvido falar que eu me identifico muito com o cachorrinho do pastor. As ovelhas, todos nós aqui somos ovelhas, eu também sou, somos ovelhas do Senhor. E todo mundo já deve ter visto aquelas cenas de rebanhos de ovelhas sendo levadas pelos pastores. O pastor não fala nada, ele sai andando. Quem é que toca as ovelhas? O cachorrinho. Eu vi recentemente um vídeo, inclusive, que o camarada chegou com um triciclo num campo, um monte de ovelha espalhada. Ele chegou, parou o triciclo dele, o cachorro atrás. Ele olhou para trás, olhou para o cachorro, não falou nada, ele só olhou para o cachorro. O cachorro saltou e saiu correndo atrás das ovelhas, e as ovelhas foram se concentrando num canto. Depois o cachorro voltou, subiu de novo no carrinho, ficou ali, para o camarada olhou para ele, mas assim, pronto, é isso, eu me vejo como aquele cachorrinho.
Deus é o dono das ovelhas e ele manda eu sair correr atrás. Se a ovelha tentar fugir, eu vou tentar pegar. Entendeu? Então, é a minha função. Mas há diferentes formas de pastorear, diferentes pastores, diferentes mestres. O fato é que tanto pastores quanto mestres trabalham diretamente com as pessoas, ajudando-as, capacitando-as no exercício dos seus ministérios, da forma como Deus quer que elas cresçam, ajudando-as a fortalecerem a sua fé. E o exercício desses ministérios, todos eles, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, é fundamental. O exercício de todos eles, em conjunto, é fundamental para a sobrevivência e edificação da igreja. A igreja edifica-se a si mesmo quando exerce esses ministérios. Se não forem exercidos, a igreja não cresce. Não cresce, não tem como um único indivíduo levar a igreja toda a crescer. Não tem, isso não existe. Todos precisamos fazer a nossa parte para que a igreja, o corpo de Cristo, possa crescer de forma saudável e alcançar a maturidade. Não é exclusividade de pessoas profissionalmente treinadas. Não é. Todos nós temos o nosso ministério a desenvolver. E é Deus quem quer capacitar a todos nós. Inclusive, é exatamente isso que Paulo disse aos Filipenses, capítulo 2, versículos 12 e 13. Ele disse: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar. É o Senhor que vai colocar no seu coração o desejo de servir. E se você se recusar a servir, você vai se sentir vazio. A sua vida não vai fazer sentido, porque é Ele quem coloca no seu coração o desejo de servir, o querer, mas também a capacitação para realizar. E tudo isso de acordo com a boa vontade dele. Deus quer capacitar você, e será no exercício do seu ministério, na capacitação que Deus lhe der dentro do corpo, que você encontrará o sentido para a sua vida. Aí eu encerro lhe perguntando, de novo, de outra forma. Você já discerniu qual é a sua vocação? Você já discerniu qual o ministério que você deve exercer na igreja? De que maneira você deve servir a Deus e ao próximo para contribuir na edificação do corpo? Edificar e ser edificado? Se você ainda não tem resposta para isso, é necessário que você busque. E eu me proponho a caminhar com você nisso. Concluindo, antes de orarmos, nós fomos criados para servir a Deus ao nosso próximo. Essa é a razão de ser da nossa vida. O corpo de Cristo, que se expressa por meio da igreja local, é o contexto onde esse serviço é melhor aplicado. Para isso, é necessário sermos capacitados por Deus com dons ministeriais, que é a nossa vocação. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E ao discernirmos qual dessas vocações se aplica a nós, devemos aplicá-la para o crescimento do corpo de Cristo, até encontrarmos o nosso propósito e o sentido da nossa vida.